antes de qualquer um, a pessoa primeira tem que ser eu, né? Vamos dizer assim, para esse tema que eu vou falar, é sobre ânimo. E o título, né, é Quem tem ânimo, anime. E a palavra ânimo, ela vem do latim, que é animus, que quer dizer alma, coragem, ser vivo, espírito, disposição. E bem na sua simplicidade, ânima, que quer dizer assoprar e respirar. E que é uma atividade que cada um de nós fazemos, né, a todo momento. E no Antigo Testamento encontramos várias pessoas que foram animadas por Deus. Olha só, no tempo de Noé, onde a humanidade ela andava na contramão do mundo, né? E Deus acabou resolvendo destruir os seres vivos. Deus diz assim a Noé: mas com você eu farei uma aliança. Com Abraão, a gente sabe que ele não podia ter filhos com Sara, porque Sara era estéril. E olha o que Deus diz a Abraão: o seu próprio filho será o seu herdeiro. E em seguida, ele pede para que Abraão olhe para o céu, e Deus diz: será esse o número de seus descendentes. Então vemos assim vários ânimos que Deus dá a seus servos no Antigo Testamento. E Moisés diz a Deus assim: quem sou eu para falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? E Deus respondeu: eu estarei com você. Olha que palavras fortes, né? De Deus dar esse ânimo às pessoas que Deus escolhe. E vários outros juízes, reis e profetas que foram animados por Deus a perseverarem no caminho dele, né? E de anunciar, ou até anunciarem a mensagem de Deus ao povo de Israel. E assim como essas pessoas, temos mais um caso que agora não é no Velho Testamento, é no Novo Testamento, na época de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Do versículo 11 em diante. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhes: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. E continuando, o moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós! Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Até aqui. Essa é uma passagem de um milagre que Jesus, né, fez ali no meio do povo de Israel. Que Jesus ele ressuscita o filho de uma viúva. E eu andei pesquisando ali sobre o livro de Lucas e sobre Lucas e um pouco sobre o seu livro, os livros, né? Lucas ele foi escritor do seu próprio livro, né? Que leva consigo o nome, e o livro de Atos. E
que é o livro dos apóstolos ali. Bem, a gente pode perceber que no livro de Lucas, Lucas em si, ele tinha um grande vocabulário, um dom de comunicação, de poder falar, né? E por esse motivo, encontramos no seu livro várias informações históricas sobre Jesus, né? E no tempo ali da igreja primitiva. Bem, esse registro a respeito dessa viúva e do seu filho, ela só é encontrada no livro de Lucas. É interessante isso, no livro de Marcos, João e Mateus, eles não é encontrado. Bem, esse livro ele foi escrito por volta dos anos 60, né, com a finalidade de ser entregue a uma pessoa chamada Teófilo. Teófilo era uma pessoa de alta categoria e provavelmente ele havia sido informado oralmente a respeito de Cristo, mas precisava de mais conhecimentos que o firmassem e o convencesse da verdade a respeito do Evangelho. Lucas ele não foi diretamente discípulo de Jesus, mas ele foi um companheiro de viagem de Paulo, que provavelmente foi convertido com a sua pregação. Bem, porque eu estou dizendo sobre esse autor? É interessante que essa mensagem ela bateu certinho também com Lucas, o autor, e Paulo ali, né, com Jesus. Por quê? Primeiramente, quem recebeu o primeiro contato com Jesus foi Paulo. Paulo foi animado por Jesus para andar no seu caminho. E em seguida, Paulo, com a sua pregação, ele traz a mensagem a respeito de Jesus para Lucas. E Lucas, ele escreve a sua carta para Teófilo. Olha para você ver que vai passando de uma pessoa para outra. E essa coragem, esse ânimo que veio do Senhor chega até Teófilo. E é interessante isso. Bem, voltando para a passagem, né, observamos que Jesus, ao fazer esse milagre com esse filho da viúva, ele recebeu esse primeiro ânimo, né, que ânimo quer dizer vida, assoprar, respirar, que ele foi ressuscitado ali. E em seguida, as pessoas que estavam em volta do filho da viúva, eles também receberam um ânimo. Imagine, você está vendo ali a mãe, né, pode ser desse jovem, desse menino, não sei, e morto ali, vamos dizer assim, sem poder se movimentar. Imagine a tristeza dessa pessoa. E Jesus toca naquele caixão e aquele filho da viúva se levanta. Imagine o coração daquela mãe ao receber esse ânimo, né? Além do filho ser animado, levantar, ressuscitar, a mãe e as pessoas, os amigos que estão ao redor ali acompanhando, eles foram animados por Cristo também, foram animados também vendo aquela situação do filho da viúva sendo ressuscitado. Então esse ânimo de Jesus, ele não vai só uma pessoa só, ela se espalha para as pessoas que estão ao redor. Bem, e o tema é o finalzinho aqui, e todos glorificavam a Deus. E o tema dessa mensagem diz o seguinte: Jesus é a nossa fonte de ânimo. E o primeiro ensino é que Jesus é a fonte de ânimo para a nossa vida cristã, para nós, para o nosso coração, para o nosso interior. Antes de qualquer pessoa, nós recebemos o ânimo de Cristo, né? Somos os primeiros a serem atingidos, a serem influenciados por Jesus, né?
somos os primeiros a ter esse encontro com Cristo antes das outras pessoas. E uma ilustração é a respeito da criação. Todas as coisas, elas vieram de Deus. Nenhum ser vivo respira por si próprio. Elas receberam um sopro, uma vida de Deus. Então, independente dos seres vivos, das pessoas, dos animais, eles tiveram esse respirar que veio de Deus. Então, não teve outro caminho que eles não tenham recebido vida a não ser através de Deus. É Deus que dá a vida. Ele é o início da vida e Ele é a fonte. Quando a gente fala em fonte, é interessante que a gente imagina um rio correndo, né? Um rio que percorre, vamos dizer assim, uma cidade, um ambiente, uma natureza, um deserto, por exemplo. Ele sempre tem uma fonte, né? E é legal que onde esse rio ele passa, ele traz vida, ele traz não é uma paz, ele traz vida, ele traz consigo vida para outras coisas ao redor ali na margem, fazendo com que floresça grama, flores, frutos, né? E é legal que Deus, Ele é amor. É diferente de a gente dizer e o ter. A gente tem amor, mas Deus, Ele é amor. E esse é uma propriedade, Ele faz parte do ser de Deus. E o obtém, né, que seria nós, é que Deus é amor e nós obtemos esse amor de Deus. E eu coloquei aqui também, e isto é motivo de muitas pessoas o procurarem, porque Ele é a fonte de ânimo, do conforto, da segurança, da confiança, da paz de espírito, do refrigério e da salvação. E é interessante assim que quando que nem esse caso da viúva, que quando perdemos uma pessoa amada, a gente sente tristeza, né? A gente fica abatido. Às vezes a gente fica sem saber o que fazer, o nosso coração se enche daquela tristeza, e às vezes a gente não tem ânimo para fazer mais nada, né? De seguir em frente. Às vezes a gente não quer conversar com outra pessoa, a gente se mantém num canto, e é isso, a gente não tem mais, vamos dizer assim, vida para poder continuar fazendo as coisas. E um outro exemplo é quando a gente não temos consciência do que está acontecendo em algumas situações. É aquele momento que a gente perde a cabeça, né? Por exemplo, quando a gente está num trabalho e às vezes a gente tem alguma pessoa ali que tira a gente do sério, né? E nesse momento a gente até que no início a gente consegue ainda se manter a calma, né? Dizer assim, ter o controle da situação. Mas conforme vai passando o tempo, vamos dizer assim, aquela raiva, né, vai se acumulando de forma que a gente não consegue mais controlar, a gente não consegue buscar mais ânimo, não sabe onde achar mais força para conseguir enfrentar aquela situação. E, por exemplo, né, o jogo do Brasil com a Alemanha ali, né, a gente, vamos ver, que tiveram aquele momento de tristeza, né? Mas tirando essa parte do jogo e trazendo para nossa vida, um filho quando está na adolescência, né? Para os pais aí, né? Para os pais, quando o filho está na adolescência, você começa a falar
um não para ele. Não, agora não dá. Não, até tal horário você tem que chegar na casa. Mas conforme vai passando ali o tempo, você não consegue mais controlar o seu filho. E você usou vários tipos de métodos para tentar mantê-lo, para ele tentar fazer ele enxergar que aquilo não é para ele, né? De poder voltar mais cedo para casa ou não fazer algo. E a gente vai, conforme vai passando, a gente não consegue achar mais método nenhum. E o que isso vai trazendo? Vai trazendo, às vezes, como pode dizer, a gente não vai tendo luz, né? E a gente às vezes já fica nervoso com a situação e acaba ficando com raiva, né? E acaba terminando em discussões. Não acaba sendo mais uma conversa de pai com filho, de mãe com filha, de uma forma educativa, mas acaba terminando em discussão. Então você perde o controle da situação. Às vezes você não tem um ânimo mais para você conseguir controlar, né, o adolescente ali. Deixa eu ver o que mais posso estar falando. Às vezes não é na casa, mas é com uma pessoa que consegue tirar você do sério. Pode ser uma pessoa do trabalho, como já foi dito. Mas pense agora qual é a primeira reação que vem em nossa mente com essa pessoa. Às vezes é pegá-la pelo pescoço, né? A gente toma umas decisões assim que à vontade da gente, né? A gente não sabe mais o que fazer e às vezes parte para raiva, parte para tentar brigar, discutir, às vezes até falar palavrões, né? E não tomar essa decisão. E o Espírito Santo que habita em nós, ele fica nos cutucando para não fazermos algo que entristece o coração de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que para quem tem esse contato, né, que aceitou Jesus e recebeu o Espírito Santo, né, que a gente somos templo, somos casa, né, um lugar onde o Espírito de Deus pode habitar. E o Espírito de Deus, ele fica ali cutucando, ele às vezes cutuca você em certas situações para que você não tome a decisão errada. Então ele às vezes ele dá coragem, força para você, ou o ânimo para que você consiga enfrentar a situação. Olha que maravilhoso a gente saber que a gente pode contar com o Espírito de Deus. E olhando para a palavra de Deus, né, para a vida de Jesus, eu vou ler aqui alguns versículos que eu anotei, como ela tem nos orientado em nossas decisões. O salmista, no capítulo 119, 105, é bem conhecido, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui fala sobre a palavra de Deus ser uma forma de nos orientar, de trazer às vezes uma luz para a gente e numa decisão. Às vezes não encontramos uma solução para uma situação que estamos passando, por um momento ali difícil, mas na palavra de Deus a gente pode encontrar essa luz, porque a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então ela dá essa direção. E Jesus, ele diz assim, que estará conosco, em Mateus 28, 20b, ele diz assim, que estará conosco até a consumação dos séculos. E que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, que está lá em João 16, 33b. E o Consolador que o Pai envia para ensinar e lembrar das palavras de Jesus, né, que é em João também, 14, 26. E esses 4 versículos aqui ditos, eles apresentam uma forma de ânimo que o Senhor, né, de uma forma direta, né, ele fala para os seus discípulos.
olha, eu enfrentei o mundo, mas tem de bom ânimo, vocês também podem enfrentar o mundo. Olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E olha, eu vou enviar para vocês o Consolador para vos ensinar e lembrar das minhas palavras que eu tenho dito. Então são todas palavras que em si eles carregam um ânimo e um encorajamento. E o próximo ensino que eu tenho para passar aqui é que Jesus, ele é a fonte de ânimo para com o próximo. Está no versículo 16. Algum irmão que poderia ler, por favor? Todos ficaram possuídos de temor e glorificado a Deus, sendo profetas, Que legal, né? A palavra aqui está no nosso tema, diz assim: Jesus é a nossa fonte de ânimo para com o próximo, que pode ser a nossa família, amigos, pessoas até que não conhecem a Jesus. Nesse ensino, ele fala, né, no início do versículo 16, o medo se apoderou de todos. Então nós podemos perceber aqui que ali naquele momento do filho da viúva, né, que ressuscitou, ele foi o primeiro a receber esse ânimo, né, essa vida, esse sopro de Cristo. E as próximas pessoas que receberam o ânimo foram as pessoas que estavam ali ao redor, a sua mãe, ou talvez os amigos, ou até pessoas que não faziam parte ali, eles estavam acompanhando. Eles também foram influenciados com esse ânimo. E aqui fala que a vida prática e para que a gente, é uma forma, um pedido, que quando a gente recebe esse ânimo do Senhor, a gente não guarde para a gente, mas que a gente possa compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente passa por experiências, né, por obstáculos na vida. A gente não sabe por que a gente passa por isso, né? Mas você já parou para pensar que essas experiências, muitas vezes elas são para nos fortalecer, né? Nos tornar mais forte no caminho do Senhor, mas ela serve para que nós também podemos passar adiante, podemos, com essa experiência que a gente teve, ou que temos na caminhada, as pessoas que estão passando nesse momento pelas mesmas situações que passamos, elas também possam receber o ânimo. Você passou por uma situação difícil e recebeu um ânimo do Senhor para enfrentar aquela tribulação, aquela tempestade, e para você seguir em frente. Mas quando a gente recebe essa experiência, a gente também pode ter essa oportunidade de estar compartilhando com as pessoas que estão passando pela mesma situação. E aqui diz assim: que legal, primeiro Jesus nos anima, agora é a nossa vez de passar este ânimo para outras pessoas. Como foi importante o ânimo que Jesus deu àquele garoto, fez com que isso passasse para as pessoas à sua volta, família, amigos, né? Até outras pessoas que estavam acompanhado com a viúva. Então ele levou consigo o ânimo que ele recebeu, ele também passou para outras pessoas. E às vezes alguns momentos em nossas vidas são para fortalecer a nossa fé e trazer uma experiência para nós. E essa experiência que adquirimos muitas vezes são para
fortalecer e animar outras pessoas que não acham respostas ou soluções. É uma luz, uma direção, um rumo para a sua vida. Deus pode animar as pessoas tristes, mas Ele quer que as pessoas também participem com Ele nessa missão. Se Ele permite que tenhamos uma experiência, é porque Ele nos quer mais forte e que sejamos um instrumento na vida de outras pessoas, animando-as. Então é importante esse ser instrumento, né? Que às vezes a gente passa por uma situação, a gente tem uma experiência, mas Deus às vezes nos usa para que, como instrumento na vida de outras pessoas. Então às vezes Deus não passou diretamente, Jesus não passou diretamente o ânimo para a mãe a mãe do menino ali, né, a viúva, mas ele passou primeiro para o filho. Mas é interessante que como que Jesus ia passar um ânimo para a viúva. É claro que Jesus poderia dar uma palavra de conforto para a viúva, mas ele primeiro deu um ânimo para o seu filho, e logo em seguida a sua mãe se animou, né? E é legal ouvir isso, né? De receber um ânimo às vezes de outra pessoa. As outras pessoas às vezes não encontram resposta, mas você pode estar sendo um instrumento na vida dela, sendo um instrumento de Deus na vida dela, e levando uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra que tire ela daquela situação e faz com que ela tenha essa vida, né, novamente. E vamos ler vamos abrir nossa Bíblia também, lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. É o primeiro livro, Tessalonicenses, no capítulo 4. A partir do versículo 13, eu gostaria de começar a partir do versículo 13, apesar de o versículo 18 ser o que eu gostaria de dizer. Eu gostaria de começar a partir do versículo 13, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Na linguagem de hoje, eu achei interessante que ela diz a palavra ânimo. Ela diz assim: portanto, anime uns aos outros com estas palavras. Então, uma forma de ânimo é falando sobre a palavra de Deus, o Evangelho. Às vezes não precisa ser uma pessoa não só uma pessoa que não recebeu o Evangelho, mas às vezes uma pessoa que está no caminho do Senhor passa por momentos difíceis também,
momentos que às vezes perde uma pessoa querida, ou passa por uma tribulação, ou qualquer outra uma situação que torna o seu coração triste, né? Sem poder fazer qualquer coisa, não tem uma luz. E é uma forma de levar também a palavra do Senhor. E é o que esse texto fala. Ele fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele pede para que as pessoas de Tessalônica falem sobre a vinda de Jesus, sobre a sua vinda, a respeito dos fim dos tempos, animando outras pessoas que já estão na fé para perseverarem, a continuarem no caminho do Senhor. E é legal isso. E um pouco adiante, ali no capítulo 5, no versículo 11, diz assim: portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês já têm feito até agora. Então ele fala para continuar. Se você já tem feito, continue, né? Às vezes a própria pessoa que está sempre dando ânimo, chega um momento que ela perde, né, a força para seguir em frente. E é assim, você ajuda uma pessoa, você é ajudado, e assim esse junto ele se unem, né, e fortalece os cristãos. E que é o próximo ensino, para a glória de Deus. Então, Jesus, ele é a fonte de ânimo para a glória de Deus, que é a continuação do versículo 16, que diz assim, lá no livro de Lucas: e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Eu gostaria de ler uma parte aqui, que eu achei bastante interessante. Você já viu o passarinho que, ao recuperar sua asa, não voltou a voar? A pessoa que recebeu alta não voltou a sorrir? Ou como essa mãe que pode voltar para casa com o filho e não conseguir pular de alegria e glorificar a Deus? Então esse ajuntamento de ânimo que a gente recebe de Deus e compartilha com outras pessoas, tudo isso se junta para um fortalecimento, né, e para glorificar o Senhor. Nós fomos criados para a glória de Deus, para adorarmos. Como é bom ter consciência do Criador, do Salvador em nossas vidas. Isto é motivo de ânimo para nós celebrarmos e exaltarmos a Deus pelo seu amor incondicional. E é interessante que essa mulher abatida, triste, né, infeliz pela perda do seu filho, que havia seu único filho, tenha recebido esse ânimo novamente para viver, né? E ali todas as pessoas que viram aquele milagre, eles se animaram. E é interessante que lá no último versículo, acho que o versículo 18, não, Lucas 7. Lucas 7, 17. Essa notícia a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Então, quando você recebe o ânimo do Senhor, ele vai se espalhando. É impressionante, né? Que as pessoas vão recebendo até esse ânimo que as pessoas receberam, vendo aquele milagre que o Senhor fez naquele momento. Eles sentiram aquela alegria de espalhar isso para outras pessoas. Então, quando a gente recebe, às vezes, essa salvação de Cristo, a gente reconhece o seu amor e esse amor de Deus para conosco, né, para com o mundo, a gente
tem aquela alegria de poder anunciar para todo mundo. Então, para despertar aquela alegria, você não quer guardar só para você, você quer levar para outras pessoas ao seu redor e, sei lá, espalhar para o mundo, né? Como os apóstolos fizeram, né? Os outros discípulos, como Lucas, por exemplo, que ele levou a Teófilo para fortalecer a sua fé, e assim Paulo, como vai escrever suas cartas para essas igrejas de Tessalônica, né? Então, assim, quando você recebe esse ânimo de Cristo, você, de poder viver, né, de poder segui-lo, você tende a levá-lo para outras pessoas. E a última parte que eu gostaria de falar aqui, é interessante que às vezes passamos por alguns momentos que precisamos passar para dar valor àquilo. Por exemplo, uma pessoa com gripe ruim, a ponto de ficar sem voz, não podendo sentir sabor dos alimentos, com um canal respiratório entupido, a ponto de ficar de cama. Olha a situação, né, dessa pessoa. Tem que tomar remédios e até injeções. Daí vem na mente, como eu não queria estar doente. A gente passa a dar mais valor em tomar algumas precauções para não voltar a ficar assim novamente doente, né? É impressionante que, como já falado, às vezes a gente tem aqueles momentos que a gente não está mais animado, né? Mas às vezes a gente passa por experiências, mas a gente é interessante que você depois, logo depois, né, isso não dura para sempre, você recebe esse ânimo do Senhor novamente. Então você tem essa oportunidade de sempre estar sendo animado novamente. Você passa por uma situação, por um momento, e você recebe o ânimo do Senhor aqui. Depois você passa por outro momento e você recebe ânimo do Senhor nesse outro momento. Você passa por outra situação, por outro obstáculo na sua vida, e você recebe o ânimo do Senhor aqui também. Então você, na sua vida, você está sempre recebendo o ânimo do Senhor, né? E toda essa experiência, esse conjunto, leva a gente a transmitir para outras pessoas também. Como esse caso da gripe, né? Às vezes a gente sempre, eu, por exemplo, todo ano, sempre, em algum momento eu pego gripe, né? Então, assim, a gente sempre está sendo animado pelo Senhor. E finalizando aqui, né? Vamos daqui a pouco para a gente dormir já, né? Senão vai ficar muito tarde. Como é importante que animemos uns aos outros. Isso faz com que nos fortalecemos mais a nós, tendo disposição e coragem para seguir em frente. E como é importante que tenhamos esse espírito animador dentro de nós, para, além de alegrar o nosso coração, ele anima o próximo, e tudo isso serve para glorificar a Deus. Amém? É essa a mensagem de hoje. E por último, se der tempo ainda, eu gostaria de estar junto com os irmãos, cantar o hino de número 344. Ainda dá tempo, Rodrigo? Que diz assim: firme nas promessas. É um hino para a gente continuar firme. É um hino que alegra o nosso coração, para a gente perseverar no Senhor. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme
firme, firme, firme nas promessas de Jesus. E esse ânimo que nós recebemos do Senhor, que a gente possa estar compartilhando com outras pessoas, animando outras pessoas também, e juntos, todos nós, glorificarmos ao Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai, neste momento nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez. Obrigado, Deus querido, pela condução desse culto, desse encontro. Obrigado, Pai querido, pela vida do Felipe, que hoje se disponibilizou a estar trazendo essa mensagem para o nosso coração. É algo realmente que traz um ânimo para a gente, saber que o Senhor é a fonte, Pai querido, de todo o ânimo para nós, Pai. Oramos a Ti, Deus, pedimos para que o Senhor nos desafie nessa direção, para que sempre quando sentirmos caídos, desanimados, nós possamos buscar, Pai querido, a recompensação no Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso cuidador e o nosso ajudador. Pai querido, continua abençoando o Felipe nessa direção, dando inspiração a ele, Pai querido, para que ele permaneça sendo esse jovem que caminha nas direções, Pai querido, nos caminhos do Senhor. Obrigado, Pai querido, por esse momento, entrego diante de Ti, nos leva em paz para as nossas casas, Pai, no nome de Jesus. Amém.